E aí, doutores e doutoras, nós encerramos a última aula, então, com o seguinte questionamento: qual seria a natureza jurídica do parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal? Relembrando, nós começamos com a introdução dos crimes contra o patrimônio, mas resolvemos começar pelo artigo 158. A nossa resolução foi adentrar as discussões pertinentes ao artigo 158, justamente para fazer uma abordagem mais suave, mais serena, mais discursiva a respeito dos crimes contra o patrimônio. E aí, vocês costumam ter muito medo, muita dificuldade quando o questionamento envolve a expressão natureza jurídica, mas vocês vão ver que não precisa. É algo que se busca. O que é a natureza jurídica? O que se busca é efetivamente a essência do instituto, a essência legis, a vontade legis, o espírito legis. Natureza jurídica nada mais é do que o espírito legis, quer dizer, o espírito da lei. O espírito da lei que aqui tratamos é um dispositivo em específico, nada mais é do que o parágrafo 3º do artigo 158, que traz para nós uma qualificadora. O doutor e a doutora já entendeu que a diferença entre qualificadora e causa de aumento de pena é muito simples, mas é da mais alta relevância e é da mais alta magnitude. Bem, é da mais alta relevância por quê? Porque nós estamos falando aí de institutos a serem aplicados em momentos distintos do exercício que faz o juiz na dosimetria da pena. Perguntas: o que é que o juiz faz no exercício da dosimetria da pena? O juiz, ele retira a pena do caráter abstrato e leva a pena para o caráter concreto, leva a pena para a concretude. Isso tem um nome, isso tem uma diretriz constitucional, isso tem uma ordem constitucional para que assim seja feito. Sabe qual que é a diretriz constitucional? Sabe qual que é a ordem constitucional? A ordem constitucional se chama princípio da individualização da pena. Sabe por quê? Porque o juiz ele deve avaliar todas as circunstâncias do caso concreto para sair com segurança de uma pena genérica, de uma pena em caráter abstrato, para uma pena em caráter concreto, né? Vejamos o exemplo do crime contra a dignidade sexual. O agente que constrange a vítima, ele obriga a vítima, mediante violência, a ter com ele conjunção carnal, ele vai responder pelo crime de estupro. Está lá no artigo 213. Mas o sujeito que obriga a vítima, na mesma circunstância, a ter conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos, também por violência, indene de dúvidas, também vai responder pelo estupro, mas terá lá a pena de forma mais incisiva, de forma mais rigorosa, por ter praticado, além da conjunção carnal, outros atos libidinosos. Então tá aí a exemplificação do princípio da individualização da pena. Isso por quê? Isso porque nós estamos falando aqui da diferença, novamente, de qualificadora e de causa de aumento. Veja-se que lá, no parágrafo 3º do artigo 158, a natureza jurídica se materializa, se transmuta em qualificadora. Em qualificadora por quê? Porque nós temos uma qualificadora pelo resultado, uma qualificadora em que se traz um padrão mínimo e um padrão máximo para o preceito secundário, diverso do caput. Vamos ver lá? Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 meses a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas lá no artigo 159, no crime de quê? De roubo, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. De roubos não, querido, me perdoe, tá? Artigo 159, a gente tem a extorsão mediante sequestro, me perdoe.
A referência à qualificadora do artigo 157 é no parágrafo 2º, conforme vimos no último bloco. Tá? O artigo 159, ele trata da extorsão mediante sequestro. Mas isso não tira o calor da nossa discussão e vamos continuar fingindo que o professor não errou, mas acontece, a gente eventualmente dá um deslize ou outro e vocês sabem muito mais de direito penal, estão aqui para me corrigir. Então, quando trabalhamos o artigo 158, parágrafo 3º, vamos começar de cima para baixo para a gente ficar livre do raio do artigo 158. Nós temos lá no parágrafo 3º, uma peculiaridade especial. Quer dizer, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima. Quer dizer, há aí uma qualificadora pela forma de execução do delito, né? E na sequência, a qualificadora pelo resultado de lesão corporal ou morte. Mas, num primeiro momento, a qualificadora se dá pela forma de execução do delito. Qual é a forma de execução do delito? Restrição da liberdade da vítima. Você me diz, Hugo, mas isso não seria sequestro? Isso não seria extorsão mediante sequestro? Qual a diferença da extorsão mediante sequestro, do cárcere privado? Como é que fica isso? Bem, doutores, o parágrafo 3º, veja-se que ele foi incluído aí pela Lei 11.923, lá de 2009, ele traz para nós um subsídio ou um amparo legislativo vinculado ao princípio da historicidade do direito penal. Vinculado a um princípio da historicidade do direito penal, por quê? Bem, veja-se que o direito penal, ele deve se adequar à mutabilidade das ações sociais. Ele deve se adequar aos fatos novos postos ao amparo da sociedade e necessários à proteção dos respectivos bens jurídicos. Olha que bacana! Vocês já ouviram falar do parágrafo 3º do artigo 158, mas ouviram falar com um outro nome. Sabe qual o nome? Veja se não é o sequestro relâmpago. Tenho certeza que todo mundo aqui já escutou ou ouviu falar de sequestro relâmpago, principalmente nos noticiários. O que é o sequestro relâmpago? O sujeito fica na porta do banco, coloca ali uma arma na cintura da outra pessoa e diz, olha, vamos lá no caixa eletrônico para você sacar a quantia aí para mim, meu irmão. Veja que nesse momento a pessoa está com a sua liberdade de locomoção restringida. O direito de ir e vir dessa pessoa, ele foi mesclado. Então, na verdade, indene de dúvidas que a liberdade da vítima, ela foi atingida ainda que momentaneamente, ou mais, no momento em que a vítima adentra ao estabelecimento, saca os valores e ali entrega, ainda que ela seja libertada logo após, nós temos aí uma restrição momentânea da liberdade. Então, essa parte inaugural do parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal, do nosso modesto entendimento, ele vem para suprir a historicidade do direito penal e, por que não, a adequação social para se fazer com que o custos legis, para se fazer com que o legislador também amparasse as vítimas ou também incidisse de forma mais rigorosa a sanção às vítimas do sequestro relâmpago. Qual que é o sequestro relâmpago? É a restrição rápida da vítima, tão somente para a entrada no banco, saque dos valores, entrega e tchau, obrigado. Entenderam isso aí? Então, na verdade, o parágrafo 3º, vê se não se enquadra. Lá no caput, vamos voltar para o caput, fazer uma leitura bem rápida. Constranger alguém, quer dizer, a vítima foi obrigada a alguma coisa, mediante violência ou grave ameaça, quer dizer, nós temos ali uma arma na cintura, uma grave ameaça, tá? E a vítima, por isso, ela foi obrigada a fazer algo, e o fazer algo é o que? É o saque dos valores, e o saque dos valores se deu com restrição, ainda que momentânea, da liberdade da vítima, por isso o nome sequestro relâmpago. A restrição da liberdade da vítima é extremamente rápida. E aí, o legislador buscou amparar as vítimas na forma do parágrafo 3º do artigo 158. E nós temos aí, doutores e doutoras, alguns requisitos para a conjectura ou para a configuração
da extorsão. São eles: que a vítima seja constrangida. Constranger aqui, novamente, não é ficar com vergonhinha, não é ficar envergonhada. O constranger do artigo 158, da mesma forma que eu já brinquei com vocês lá do artigo 213, lá do crime de estupro, é obrigar, é compelir, tá? E aí a vítima vai ser obrigada ao quê? A fazer, a tolerar que se faça ou a deixar de fazer alguma coisa. Isso tudo por quê? Porque o sem vergonha da alma cebosa, o agente delitivo, ele quer vantagem indevida. Tá lá com o elementar do tipo penal, o dolo específico do agente. Qual que é o dolo específico do agente? É obter indevida vantagem econômica. Veja-se que é indispensável para a caracterização da extorsão que o agente atue com o dolo específico de obtenção de indevida vantagem econômica. Para a gente começar a discutir, eu vou fazer uma menção rápida ao artigo 155 do Código Penal, que traz lá o furto: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Coisa alheia móvel, nós temos dinheiro, nós temos celular, nós temos um bolo de padaria, nós temos várias coisas. Mas por que eu fiz essa menção lá no furto? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Sabe por que eu fiz essa menção ao artigo 155? Porque aqui a conjectura da vantagem indevida, ela é bem mais ampla. Em regra, no delito de extorsão, estaremos falando sim de coisa alheia móvel, em especial o dinheiro. Contudo, a jurisprudência e a doutrina já consagraram o entendimento de ser plenamente possível que o objeto da vantagem indevida, da vantagem econômica indevida, seja um bem imóvel, seja a transferência de um imóvel, por exemplo. Então, se na sua prova vier dizendo que o artigo 158, a vantagem indevida, a vantagem econômica indevida, ela é mais ampla do que aquela dita lá no furto, como a subtração de coisa alheia móvel, não precisa assustar. Não precisa assustar por quê? Porque aqui a vantagem indevida, de fato, ela é mais ampla. Ela é mais ampla porque ela não abrange tão somente as coisas móveis. Ela pode abranger, sem sombra de dúvida, também as coisas imóveis. Tá bem? Então já falamos aí da indispensabilidade do dolo específico. Agora eu falo da consumação do delito. E aí a jurisprudência é farta. E para a gente falar em consumação do delito, a gente tem que falar também da idade ou não da tentativa do crime tentado, se é possível a incidência do artigo 14, inciso 2º do Código Penal ou não. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a prática, o raciocínio do intercrimes, ele admite, sim, a caracterização da tentativa no delito de estelionato, muito embora ela seja de difícil verificação, mas é um crime que eu já estou adiantando. Formalmente, até por ser um tipo formal, um crime classificado como delito formal, ele admite sim a tentativa, mas é muito importante agora a gente fazer uma retrospectiva dos elementos do intercrimes. Vamos lá: cogitação, preparação, execução e exaurimento. O exaurimento, ele não é verificado em todo e qualquer tipo penal, e sim em alguns tipos em específico. A exemplo, doutores e doutoras, da extorsão. Por quê? Porque a jurisprudência é farta, a jurisprudência é robusta, e nós temos inclusive a súmula 96 da Corte Legal. Corte Legal, se o doutor e a doutora não conhecem, é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça também é chamado de Corte Legal. E lá, o verbete sumular de jurisprudência número 96
do Superior Tribunal de Justiça assim nos diz: o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Então veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, aquele que dá a última palavra em matéria legal, está gritando para nós, está verbalizando para nós que o fato de um agente ter acesso à vantagem indevida, isso nos faz tão somente o exaurimento, isso nos traz, tão somente o exaurimento do delito. Por quê? Porque o crime se consuma no momento em que há o constrangimento da vítima, em que a vítima é obrigada a fazer, a tolerar que se faça ou a deixar de fazer alguma coisa. Lógico, é indispensável que o agente tenha o dolo, a intenção de obter vantagem indevida, mas deixo aqui expresso que a vantagem indevida não é necessária à configuração do delito. O delito se configura independentemente dessa obtenção. Se de fato o agente abocanha a vantagem indevida por ele pleiteada ali no dolo específico, se ele consegue atingir o seu dolo específico da vantagem indevida, nós vamos ter tão somente o exaurimento do delito. Bem, nesse sentido, eu preciso deixar expresso duas considerações e depois eu jogo a bosta no ventilador para deixar doutores e doutoras ansiosos para a próxima aula. Então vamos fazer essas duas considerações para depois eu chacoalhar o cérebro de vocês num liquidificador, que eu gosto disso, gosto de deixar vocês aborrecidos esperando a aula de amanhã para a gente encerrar. Quais são as duas considerações? A primeira é que se inverificado o dolo específico do agente de obter vantagem indevida, vantagem econômica indevida, vantagem financeira indevida, se isso não é verificado, se isso não é aferível no caso concreto, nós vamos ter um deslocamento, nós vamos ter uma desclassificação, nós vamos sair da extorsão e vamos ir para o delito de constrangimento ilegal, previsto ao rigor do artigo 146 do Código Penal. Então, meu doutor, minha doutora, em regra, veja que o Tito está falando, em regra, se não é verificado o dolo específico do agente consistente na obtenção de vantagem econômica indevida, há um deslocamento, há uma desclassificação para o tipo penal constante ao artigo 146 do Código Penal, constrangimento ilegal. Doutor e a doutora vai pausar a aula, vai lá no artigo 146 e vai ler ele e vai ver que faz todo sentido o que o Tito está falando aqui. Outra consideração. A outra consideração diz respeito também a uma desclassificação, porque no caso concreto, se não fosse devida à vantagem econômica, veja-se, aqui nós estamos falando de vantagem indevida. O tipo nos é muito expresso: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Se essa vantagem é devida, nós vamos ter uma desclassificação lá para o artigo 345 do Código Penal, que nada mais é do que o exercício arbitrário das próprias razões. Imaginemos um seguinte caso: o agente vai atrás do seu devedor. Então, quer dizer, eu sou credor de alguém me deve uma quantia de R$2.000, essa pessoa é meu devedor, eu não suporto mais que essa pessoa fique me devendo e vá para a praia no feriado, igual aconteceu esse feriado, então eu estou bem nervoso. Aproveitei que essa pessoa voltou da praia, fui atrás dessa pessoa, porque eu tenho cara de idiota, mas eu não posso compactuar com isso. Coloquei a arma na cintura dessa pessoa, falei: meu irmão, me dá R$2.000 ou vamos ali até o banco para você sacar o dinheiro que você me deve. Veja, se tem grave ameaça?
tem grave ameaça. O meu dolo específico é de obter vantagem econômica? Sim, mas essa vantagem econômica, ela não é indevida. Por quê? Porque a alma cebosa me deve. Então aí eu estou diante do uso arbitrário das próprias razões. Há uma desclassificação para o artigo 345. Agora é que eu faço o link para a gente retornar amanhã. Eu quero saber qual a relação entre o crime de extorsão e os crimes sexuais, ou melhor, o que se entende por sextorção. Amanhã a gente volta com a resposta dessa questão e com mais outras discussões a respeito dos crimes contra o patrimônio. Um beijo, queridos, bom descanso, até amanhã.